filhões que nos forjava, da perfídia do tordilho, houve mão mais poderosa, somos deles do Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que iremos aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, boa noite, bom início de noite nessa quarta-feira, dia 5 de julho. Já estamos no mês de julho, nossa 12ª aula, se eu não me engano, do nosso cursinho. Hoje, nossa aula de matemática, voltando à nossa rotina de estudos, tá certo? Quero lembrar vocês que essas semanas que nós teremos de recesso, teremos aula normal, certo? Somente na última semana do mês de julho, que nós vamos ter uma semana sem aulas nenhuma aqui no nosso educandário, tá bom? Vamos só ter aula depois na primeira semana de agosto. Dia 31 de julho, isso mesmo, dia 31 de julho é o dia que o educandário faz aniversário. Dia 31 de julho, o educandário estará fazendo exatamente 3 aninhos de idade, 3 aninhos, Começamos lá em 2020. Por isso que aqui no nosso brasão, certo? No nosso brasão aqui do educandário, temos aí esses 2x, que significa 20 em numeral romano, tá certo? Nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre um tema muito caro para a matemática, que é a geometria. Mas antes de começar, eu queria deixar um recadinho com vocês, tá certo? Esse recadinho é muito importante, então eu gostaria que todos prestassem bem a atenção, certo? Prestassem bem a atenção certo? E visse, certo? E anotasse os dados, tá bom? Eu gravei esse recadinho para vocês. Então, vamos ouvir aí o recadinho que nós estamos comentando aqui. Ave Maria, pais e educandos aqui do Educandário dos Santos. Hoje estou passando nessa minha rede social para convidá-los para que nesse terceiro domingo do mês de julho, dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, estar assistindo, participando da missa comigo, certo? Comigo, lá na capela da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, certo? Nós estaremos lá na missa do meio-dia, junto com o Padre Renato, com o nosso amigo Gabriel e vários congregados marianos participando dessa missa bonita, que também será celebrada pelos alunos e pelas famílias do Educandário dos Santos. Então, conto com a presença de vocês se vocês estiverem em São Paulo. O endereço está aqui na descrição desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Salve Maria! Isso, meus queridos amigos. Nós estaremos, certo? Na missa do dia 16 de julho. Dia 16 de julho, para quem sabe, nós católicos comemoramos o dia de Nossa Senhora do Carmo. E nesse dia 16 de junho, a missa tridentina será celebrada pelo Padre Renato Leite, lá na capela do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Essa capela, ela está no prédio da Santa Casa, mas ela não tem acesso à Santa Casa. Ela fica do lado de fora da Santa Casa. Então, não precisa se preocupar. Você estará indo numa capela que fica à parte do hospital, mas ela faz parte do prédio do hospital, porque está no espaço do hospital, tá bom? Como eu faço para chegar lá? Fácil. Você pode pegar o metrô, o trem e metrô, certo? Trem e metrô. Pega o trem aqui, que está aqui na região de Ferraz e Guaianazes, pega o trem da Linha 11 Coral, desce na Estação da Luz, pega a Linha Azul até a estação Santa Cruz. A estação Santa Cruz troca de trem, certo? De metrô, certo? De linha, e vai para a linha Lilás. Da linha Lilás, certo? Da linha Lilás,
pega e desce na estação Adolfo Pinheiros. É muito simples chegar lá, tá bom? Então, relembrando que está aqui nessa região da Zona Leste, Itaquera, Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos, é só pegar o trem da linha 11 Coral, descer na Estação da Luz. Da Estação da Luz, pega o metrô da linha azul, desce da Estação Santa Cruz, certo? Pega o metrô da linha Lilás, linha 5 Lilás, e desce na Estação Adolfo Pinheiros, certo? A capela fica bem do lado da Estação Adolfo Pinheiros, bem do ladinho, certo? É só você saiu da capela, se você sair de um lado, você vai sair de frente para a igreja. Se você sair do outro, você vai sair do lado da igreja. Então, é só sair ali, certo? E andar um pouquinho, uns 2 minutos, que você já está na frente da capelinha, tá bom? Eu espero vocês lá, tá certo? E agora eu gostaria que a gente visse aqui no nosso quadro, vou colocar a câmera que está aqui voltada para o nosso quadro, que nós vamos hoje usar o quadro, tá bom? Vamos usar o quadro. Então, vamos aí, eu vou voltar aqui a câmera, peraí, onde está aqui a câmera? Cadê onde está a câmera? O gato meu. Usar onde está a câmera. Desculpe-me aí a demora, é que eu tive que reiniciar toda a câmera novamente para poder, certo? Mostrar aqui a lousa, tá certo? Mostrar aqui a lousa. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou ensinar as noções básicas, as noções iniciais de geometria plana, certo? De geometria plana. Por quê? Na nossa aula, deixa eu só subir, estou com frio, né? Nas nossas aulas próximas, que nós vamos pegar observando o livro Caderno do Futuro, certo? Como nós podemos ver aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês agora, ó, certo? O nosso livrinho aqui do Caderno do Futuro, né? Certo? Como vocês podem estar vendo aí, ó. Não sei se vocês já estão vendo, ok? O nosso Caderno do Futuro. Cadê onde ele está? Caderno do Futuro. Deixa eu ver. E não, aqui. Como vocês podem estar vendo aí agora, ó, no nosso Caderno do Futuro, ele tem aí na página de número 18, ó, página de número 18, a gente vai falar sobre os sólidos geométricos.
Mas para entender os sólidos geométricos, crianças, nós necessitamos, educandos, de entender primeiramente, certo? O que são, certo? O que é geometria, da onde que veio, certo? Como é e etc. Então, por isso, nós vamos ter essa introdução, certo? Essa introdução propriamente dita, né? Essa introdução de geometria, certo? Essa introdução de geometria. E uma das coisas bem interessantes quando a gente fala de geometria, certo? Quando a gente fala de geometria, é entender, certo? É entender como que nós fazemos, da onde que surgiu. Primeiramente, a geometria, ela é filha de uma outra ciência lógica que é a, a astronomia, né? A astronomia, diferente de astrologia. Astrologia é uma pseudociência. A astronomia é uma ciência, certo? É a ciência que estuda, certo? Os astros, a, os astros no espaço sideral em si. Já a geometria, ela estuda, certo? Ela estuda os movimentos, certo? Os movimentos, as posições e toda a parte matemática da localização no espaço. Então, os 3 primeiros conceitos básicos da geometria. Ele é o ponto, certo? O ponto que nós podemos ver aqui, a reta, certo? A reta, que não está tão reta assim, certo? E o plano, certo? E o plano, certo? São os três conceitos principais: ponto, reta e plano, certo? Primeiramente, vamos entender aí, certo? Vamos entender, certo? O conceito de ponto. O que é o ponto? O ponto, na verdade, ele é uma marcação no espaço. Então, aqui eu tenho o espaço da lousa. A lousa é meu espaço. Eu chego e quero usar este pedacinho aqui da lousa. Eu marco esse pedacinho aqui da lousa. Então, esse pedacinho daqui é meu ponto, pode ser meu ponto inicial, meu ponto de partida, etc. Eu vou chamar esse ponto de ponto A, certo? De ponto A. Então, eu tenho aqui o ponto A, certo? O ponto A. Do ponto A, o que eu vou fazer? Eu vou traçar outros pontos. Vou colocar aqui um outro pontinho aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. Estou fazendo maior, certo? Estou fazendo grandão para vocês verem. Por quê? Porque se eu fizer pequeno, só o pontinho assim, vai ficar o quê? Vai ficar simplesmente, certo? Vai ficar simplesmente o que vocês vão ver simplesmente vai ser só um risquinho. Então, ó, eu tenho uma sucessão de pontos. Eu vou chamar o segundo ponto de B, o segundo ponto de C e o terceiro ponto de D. Então, eu tenho os pontos A, B, C, D, certo? Que eu marquei. Se eu pegar esses pontos e ligar esses pontos um ao outro, eu vou formar uma linha reta. Então, essa da definição, já chegamos na definição do que seja a reta. Então, o que é a reta? A reta é uma sucessão de pontos, um do lado do outro, tá vendo? Eu posso ter uma reta gigantesca com vários pontos ou uma reta só com 2 pontinhos só. Então, ponto é uma marcação no espaço. A reta é uma sucessão de pontos, tá certo? Vou repetir, depois eu vou escrever aqui e deixar aqui embaixo, tá bom? Aqui no quadrinho azul aqui. Primeiramente, ponto é uma marcação no espaço. Reta é uma sucessão de pontos, tá bom? Então, ponto é uma marcação no espaço e reta é uma sucessão de pontos, um do lado do outro, tá bom? Quando eu pego as retas e começo a uni-las, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou pegar a reta de A a B. Então, eu tenho a reta do ponto A até o ponto B, certo? A até o ponto B. E vou pegar a reta do ponto C e do ponto D. A reta de C a D, certo? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou unir esses pontos. Como que eu vou unir? Unir de forma plana. Pronto.
eu delimitei um espaço dentro do meu plano, eu determinei um espaço dentro do meu outro espaço. Então, esse pequeno espaço que está aqui dentro, ele é chamado de plano. Então, o que é plano? É a união de todas as retas delimitando um espaço dentro de outro. Então, eu tenho esse grande espaço que é a lousa e estou delimitando este pequeno espaço aqui. Então, este pequeno espaço que eu estou delimitando é o plano. A lousa, por exemplo, a lousa é o plano de um espaço maior que é a parede, tá certo? Então, a lousa é um plano do espaço maior que a parede. O meu pequeno desenho aqui, essa pequena delimitação que eu fiz, é o meu plano do espaço que é a lousa. Aonde vocês moram, por exemplo, onde vocês moram, ele é um plano do espaço da cidade, certo? Do espaço da cidade. Aonde você está é um plano do espaço da casa de vocês. Então, eu posso delimitar vários planos dentro de outros planos, certo? Dentro de outros planos. É uma coisa bem interessante. E isso surgiu também a ideia da figura infinita, mas isso a gente vai ver bem mais lá para frente, tá bom? Bem mais lá para frente, ok? Então, vamos então aí redefinir. Vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar o que é ponto. Ponto é uma marcação no espaço, certo? Ponto é uma marcação no espaço. A reta é uma sucessão de pontos, um do lado do outro, uma sucessão de pontos, certo? A reta é uma sucessão de pontos. E o que é o plano? O plano é uma delimitação, certo? Uma delimitação de um espaço maior. Você tem um espaço maior, você vai delimitar um espaço menor, um espaço menor. Isso é que é o plano. Entenderam? Então, anotem bem isso daí para não esquecerem, tá? Anotem bem essa explicação minha, porque ó, vocês vão usar muito. Sabendo o que é plano, reta e ponto, agora nós vamos fazer o seguinte, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos observar a seguinte figura que eu vou desenhar aqui na lousa. Desculpe. É a alergia, tá? Vocês não precisam desenhar essa figura, tá bom? Eu só estou dando ela como exemplo. Quando nós observamos esse desenho, essa casinha que nós fizemos aqui, que eu fiz aqui, a gente percebe o seguinte, que a gente utilizou retas, certo? Usamos retas paralelas, retas perpendiculares, retas de todos os tipos de reta que nós poderíamos usar. Então, a gente poderia, por exemplo, delimitar uma sucessão de pontos para formar essa figura, para delimitar essa figura dentro de um plano, etc. Como, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, ó, no encontro das retas, ó, colocar as letrinhas, fazem parte dela. Veja, a gente quase usou o alfabeto inteiro para colocar
delimitar. Mas não é isso que eu quero que vocês façam, certo? Que eu quero que vocês entendam. Toda vez que eu vou unir retas, eu posso criar figuras diferentes. Então, eu tenho tipos de retas diferentes, assim como eu tenho também tipos de planos diferentes. Os planos que nós temos diferentes são chamados de forma. Por exemplo, aqui eu tenho a forma de um triângulo, a forma de um losango, a forma de um paralelepípedo, a forma de um retângulo, a forma de um outro retângulo maior, e assim sucessivamente. Então, eu tenho diversos tipos de formas, graças à união desses pontos, formando uma figura plana. Então, as figuras planas, na verdade, elas são delimitações de um plano maior. Já quando falo sobre retas, que é o que nós vamos estudar melhor agora, os tipos de reta, nós temos 3 tipos básicos de reta. Quais são esses tipos básicos de reta? Vamos ver aqui neste momento. Os 3 tipos básicos de reta. Então, eu tenho, ó. Vocês viram que para uma figura, certo? Para fazer um desenho de uma figura, eu necessito de vários pontos. Vocês devem estar perguntando, mas cadê o microfone, professor? Eu estou te ouvindo, não estou vendo aquele microfone. É que o microfone está aqui em cima, ó. Está aqui em cima. Eu coloquei ele com o maior, porque eu já sabia que eu iria utilizar, certo? A câmera aqui voltada para a nossa lousa. Então, por isso eu estou usando a câmera assim. Então, vamos ver. Eu tenho esse tipo de reta, certo? Esse tipo de reta. Eu tenho esse tipo de reta e tenho este tipo de reta. Eu tenho esse tipo de reta. Então, certo? Então, vamos colocar aqui o nome de cada reta, tá? Vou chamar aqui o nome de cada tipo de reta. Então, a gente tem a reta. Certo? Nós temos a reta AB, a reta CD e a reta EE. As retas são conhecidas também com o seu primeiro nome, certo? O seu primeiro nome. Então, a gente tem assim, ó. As retas são conhecidas como segmentos de retas. Deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor, né? Eu vou colocar aqui em cima de vermelho para ficar mais bonito, né? Vou colocar até de letra de mão. Segmentos de reta. Fica mais bonito, né? Segmentos de reta. Olha só como ficou bonito, tá vendo? Segmentos de reta. Não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui tá show de bola. Segmentos de reta, certo? Segmentos de reta. Então, vamos estudar um pouquinho os segmentos de reta. Primeiramente, deixa eu apagar essa parte que eu escrevi aqui embaixo. Certo? Primeiramente, nós vamos ver o seguinte. Primeiro tipo de segmento de reta, certo? Sei que tá uma luz brilhando bem aqui em cima, né, do SE, certo? Mas é a luz aqui da coisa, não dá para só apagar a luz aqui e ninguém me vê, certo? Então, vamos ver então o seguinte. Segmentos de reta certo? Os segmentos de reta, os nomes dele. Primeiramente, nós vamos ver esse segmento de reta aqui. Deixa eu colocar de vermelhinho aqui. Né? Colocar esse segmento de reta. Como é que é o nome dele? Como é que ele se chama, esse segmento de reta? Esse segmento de reta, que está assim, encurvado, certo? Ele tem um nome, certo? Ele tem um nome muito interessante, certo? Como é que ele se chama? Você tem essa reta aqui, que ela está na diagonal. Então, ó, segmento AB. Para representar o segmento, a gente coloca uma retinha assim em cima, certo? Segmento AB. O que é o segmento AB? Vamos lá entender então ele, né? O que seria esse segmento AB? Certo? O que seria esse segmento AB? Desculpa que eu estou em cima, né? Estou bem em cima aqui, né? O que seria esse segmento? Simplesmente, ele seria o segmento, certo? O segmento AB é a reta A para a reta B. Então, o segmento AB ele é conhecido como diagonal
segmento diagonal, ou seja, reta diagonal, diagonal, certo? Ó, o A está aqui embaixo e o B está aqui. Então, ela está diagonal. Se você olhar, ó, para quem está vendo aqui, tá? Quem está de frente para a lousa, diagonal, certo? Crescente. Porque o A está aqui, a primeira letra, e o B a segunda. Então, diagonal crescente. Certo? Crescente. O segmento de reta B é CD, né? CD. Segmento de reta CD. Vamos representá-lo aqui. Como é que se representa esse segmento de reta? Da mesma forma que você fez aqui, só que com as letras que estão nesse segmento. Ó. Segmento de reta CD. Tá vendo? CD e passa assim. Então, esse é o que representa o segmento. CD com tracinho em cima. O que que ele... como é que ele se chama esse segmento de reta? Simples, professor. Ele se chama... Ele está em pé, certo? CD. Como ele está em pé, então a gente vai chamar ele de segmento de reta vertical. Vertical. Então, segmento de reta, né? Segmento de reta vertical. Vertical. Né? Vertical. Não precisa ser crescente ou decrescente, é só vertical, acabou. Então, esse é o diagonal, esse é o vertical. E esse aqui, professor? Esse que está aqui. Vamos agora ver ele também. Ó. Este segmento de reta aqui. Certo? Este segmento de reta, que é o segmento de reta EF, certo? E que se reescreve desse jeito aqui, ó. EF, certo? EF é o segmento de reta, tá certo? Horizontal, certo? Horizontal, porque a reta está no, né? Horizontal, certo? Segmento de reta horizontal. A retinha está deitada. Então, ó, duas coisas que aqui a gente já viu. Primeiro, para eu representar um segmento de reta, se é segmento de reta, tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal, eu tenho que representar assim, com as letras, certo? E um tracinho em cima. Então, toda vez que eu tiver isso aqui, eu estou me referindo a um segmento de reta, certo? De reta. Dependendo da posição que ela está no espaço, certo? No espaço, ela vai ser ou diagonal, ou vertical, ou horizontal. Então, todo segmento de reta pode ser de um tipo desses daqui. Vertical, certo? Vertical, horizontal ou diagonal, certo? Diagonal. Se a diagonal começar com a letra A em cima e a B embaixo, ela é decrescente. Se ela começar com a A embaixo e a B em cima, ela é crescente. Só essa a diferença que a gente tem. Então, estão entendendo, alunos? Deixe suas perguntas aqui no comentário, tá bom? Ah, e também deixe o seguinte, ó. Se vocês estão aí assistindo e falando, nossa, o seu Léo ainda não apareceu. Então, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês deixem aí nos comentários isso aqui que está escrito aqui embaixo, ó. Hashtag saudades do senhor Léo. O senhor Léo foi tomar banho, tá lá se secando lá, né? Tá lá secando. Tá ele e o irmão dele tomando banho, mas eles voltam daqui nas próximas aulas, talvez eles já estejam aqui. Então, se vocês estão com saudade, ó, o senhor Léo, vocês que ele faz falta, escrevam aqui, ó, nos comentários, hashtag saudade do senhor Léo, tá bom? Continuando aqui a nossa história, só lembrando também, né, que quem quiser também ajudar aqui com o Pix, está passando aqui embaixo, né, eu esqueci de deixar no começo do vídeo, mas está passando aqui embaixo também o nosso Pix para as aulas de flauta doce e também agora as aulas do coral Tupi. E lembrando que a partir de agosto, agora de 1º de agosto, começam as inscrições do coral Tupi. Quem quiser participar, é só entrar em contato comigo, certo? Neste número que aparece bem aqui, ó. Lembrando que este número, certo? Ele não é um número de telefone, ele está ligado a um tablet. Eu não consigo falar com uma chamada de telefone, só com áudio
certo? Mandar uma mensagem em áudio ou uma mensagem digitada. Aí sim eu consigo ver e responder para vocês, tá bom? Então tá aqui os contatos. Quem quiser participar do Coral Tupi, tá aqui o contato, certo? Tá aqui o contato. E quem também quiser contribuir, o Pix está passando aí embaixo, certo? Está passando aí embaixo. Continuando a nossa aula, certo? Continuando a nossa aula, isso daqui são as nossas, certo? São os nossos segmentos de reta. Então, vamos agora recapitular aqui os segmentos de reta. Primeiramente, o que é um segmento de reta? Segmento de reta é a ligação entre dois pontos. Então, o que é uma reta? A reta é a sucessão de pontos, certo? De dois ou mais pontos. Então, eu tenho aqui sucessões de reta, certo? Tem a reta AB, a reta CD e a reta EF. São segmentos de reta. A posição que ela ocupa, certo? A posição que ela ocupa pode ser diagonal, pode ser vertical ou pode ser também horizontal. Para representar uma reta, certo? Uma reta ou um segmento de reta, eu escrevo o nome dos pontos, né? No caso aqui o ponto A e o ponto B, e coloco um traço em cima. Isso representa que eu estou falando de um segmento de reta. Isso em qualquer parte da matemática. Então, você vê isso aqui, você vê essa inscrição EF, um tracinho em cima, ou CD, um tracinho em cima, ou LJ, um tracinho em cima, ele está falando de um segmento de reta. Então, senhores alunos, isso é padrão, isso vocês têm que saber de cor, porque se vocês verem isso, é o que eles estão falando. Ah, professor, mas não é assim, eu não é assim, eu não sei o quê, não existe, não é assim. Da matemática é isso, tá pronto e basta, tá certo? Então, tá aí as explicações sobre segmentos de reta. Agora, no nosso próximo ponto, que nós vamos falar aqui, certo? Depois vocês podem estar, certo? Vendo aí a aula, revendo a aula aí direitinho, né? Revendo, fazendo as anotações, parando, pondo pause e tudo mais, pondo também as perguntas aí, né? Para a gente estar respondendo. Mas agora, quando a gente está falando, como nós estamos falando, né? Sobre segmentos de reta, agora nós podemos falar também sobre as formas geométricas planas. O que são as formas geométricas planas? Elas são, na verdade, as formas geométricas planas, elas são, na verdade, os planos dentro de um espaço. Então, dependendo da união deles, dependendo da união e do formato de reta que forma eles, certo? Eu tenho o plano. Vamos pegar, por exemplo, um tipo de plano que é um tipo de figura diferente. O plano mais famoso que nós temos, é o quadrado, certo? O quadrado, que são quatro retas do mesmo tamanho, certo? Sendo duas horizontais e duas verticais. Mas eu também posso ter um triângulo, que são a união de duas retas diagonais com uma reta horizontal. Também posso ter essa figura aqui, que eu queria saber quem que sabe qual é o nome dela. Escreva aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários qual é o nome desse tipo de figura, certo? Nós temos aqui essa figura, certo? Que ela é nada mais nada menos que a união de duas retas, certo? Duas retas diagonais, certo? Duas retas diagonais e duas retas, né? E duas retas horizontais, certo? Quem escreveu aí o nome, coloca aqui o nome, tá? Coloca o nome aqui, vai valer um pontinho para quem souber, tá bom? Vamos lá. Fazendo isso, vendo esse tipo de figuras, você tem aqui os planos, os diferentes tipos de planos. É claro, também tem outras figuras, como, por exemplo, o círculo, certo? Que não é uma sucessão de retas, certo? Mas
ele é uma linha curva. Então, linha curva é um outro ponto da geometria que nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Além disso, também, nós temos as outras figuras descendentes, que saem dessas outras figuras, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mais para frente. Agora, né, vocês viram que eu coloquei aqui aquela inscrição de Educandário dos Santos, por causa do espaço, né? Eu vou colocar agora, inclusive, ó. Certo? Eu tirei um pouquinho por causa da... Agora voltou, tá aí, tá aí. Então, todas essas demarcações, essas figuras, eu queria que vocês colocassem o nome. Vamos ver quem acertou. Primeira figura, vocês sabem, é o quadrado, certo? É o quadrado. Vou escrever de letra de forma, tá? Quadrado. A segunda figura é o triângulo. Existem vários tipos de triângulo. Depois a gente vai falar sobre eles, não nessa aula. O triângulo. E essa daqui? Teve uma pessoa aqui que falou que é o prisma. Léo Senhorita Bruna. Não é o prisma. Não é, ela está aqui no Instagram me mandando mensagem. Não é o prisma. Vamos ver quem mais aqui falou aqui. Deixa eu ver. Ó, o Carlos falou que era prisma também. Não é prisma, tá? Essa figura não é. O prisma é uma figura sólida. Né? Essa aqui, inclusive, essa figura que ela dá base ao prisma, mas não é o prisma, certo? Vamos ver quem aqui colocou também aqui. Diatongo. O que é isso? Também não era essa figura. Também não é essa figura, não, viu? Também não é essa figura, não. É o que mais aqui? Deixa eu ver. Gente, quantas pessoas colocaram aqui? Olha, diatongo, não existe essa figura. Eu conheço ditongo, que é uma coisa de língua portuguesa, mas não é diatongo, não. Vamos continuar olhando aqui. O que está aqui? Paralelepípedo, não. Paralelepípedo é figura sólida. Paralelepípedo é figura sólida. O que mais? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. A senhorita Carla acertou. Ela colocou aqui, ó. Ela colocou aquela primeira que eu falei, mas agora ela colocou na última, ó. Agora a 6h43. Olha o que ela colocou. Que essa figura aqui, ela chama-se losango. Losango. Ela é da família dos losangos, mas não é um losango, né? Não é um losango. Tá quase lá. Vamos ver aqui. Vamos ver mais aqui algumas coisas. Vamos ver aqui. Poxa, tem mais aqui. Olha, já veio as 15. Olha, só do Instagram. Cadê do Face? Deixa eu olhar aqui nos comentários do YouTube, para ninguém dizer que eu não estou olhando, ó. Ainda não apareceu nenhuma. Pessoal do YouTube, vamos colocar aí, ó. Vamos acompanhar. O pessoalzinho aqui do Instagram, ó, tá show de bola, ó, tá aqui passando o rodo aqui. Olha, já vi aqui tem alguma boa. Opa! Tem umas aqui interessantes, ó. Aqui, o falou que é o losango, certo? A família dos losangos, não é o losango, né? Não é um sigma. Sigma também não é nem figura geométrica, tá? Não é um sigma, nem um paralelepípedo. Um paralelogramo também não é um paralelogramo. Nossa, foram longe e ainda não acharam, gente. Eu vou deixar essa figura para vocês pesquisarem na nossa tabela, não, na nossa, como é que é o nome? Comunidade, hein? Vou deixar, vamos ver se eu acho aqui, ó. Vou deixar aqui, vou ver. Gente, quantas coisas vocês foram atrás? É tão fácil o nome dessa figura? Vamos lá. Losango, não. Losango, não. Retângulo também não. O retângulo, gente, o retângulo é esse daqui, ó. O retângulo seria isso aqui, ó. Seria uma vertical, duas verticais ligadas por duas horizontais, ó. Duas horizontais. Esse seria o retângulo, certo? É claro que aqui tá meio tortinho, né? Porque eu tô sem régua. Mas esse seria o retângulo. Retângulo é igual esse que tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui que tá escrito sala de estudo, isso aqui é um retângulo.
ele é uma figura de retângulo, tá? Ou então aqui em cima, ó, onde a gente está vendo aqui Educandário dos Santos, também é um retângulo, tá certo? Bom, mas vamos lá. Quem aqui acertou losango? Não, quem chegou mais próximo foi a Carla, que falou losango até agora. Certo? Chegou mais próximo. A primeira que falou, depois veio outros falando aí. Vamos lá, vamos ver quem aqui. Hexágono, não. Não é o hexágono. Gente, eu vou deixar, ó. Vou deixar mais uns minutinhos para vocês aí pensarem. Vamos ver quem consegue acertar o nome dessa figura aqui. Hexágono, não. Aqui, cadê o pessoal? O pessoal do aqui do YouTube. Olha, gente, do YouTube. Vamos lá. Cadê o senhor Gustavo Fenemias, que era meu aluno ano passado na sala, que era um excelente aluno? Cadê o Gustavo aqui participando? Cadê a senhorita Ana Maria participando também? Ó, essa aqui é uma sala, vamos lá. Cadê? Eita, nós. Ouve aqui. Pronto, deu um probleminha aqui na câmera. Cadê o pessoal? Cadê? Vamos lá, vamos entrando aí, vamos ver. Vamos ver quem sabe. Losango, entra aí, pessoal. Gustavo Fenemias, senhor Leonardo. Cadê a senhorita Laís também participando? Ó, pessoal do YouTube. Vamos lá participando. Qual que é o nome dessa figura aqui, ó? Essa vocês sabem. No passado eu falei muito dessa figura para vocês. O que aqui colocou? Não é, senhorita, não é um pentagrama também, não. Fio muito menos isso. Deixa eu ver aqui, é da família dos losangos. Vamos lá. Ele é da família dos losangos. Opa! Parece que alguém colocou aqui, hexágono, não. Não é um hexágono, não, que não tem 6 lados, só tem 4. Certo? Só tem 4. Eu vou deixar para ficar na comunidade. Então, eu vou colocar um desenho dessa figura na comunidade e todos que colocarem a resposta correta vão ganhar um ponto positivo, certo? Está valendo um ponto positivo. Qual é o nome desta figura geométrica? Dessa figura plana geométrica, certo? Não é retângulo, não é triângulo, certo? Não é hexágono. Descubram como é o nome dessa figura aqui, certo? Dessa figura. Vamos ver quem é que acerta, tá certo? Vamos ver quem é que acerta. Bom, e para terminar a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês observarem que hoje nós não vamos usar, certo? Hoje essa aula é só mais para vocês anotarem aí o nome das figuras, etc. Deu essa polêmica aqui. E eu gostaria muito que vocês também, certo, observassem também essa questão de estarem participando das aulas e também indo também pedindo para as correções, para fazer essas partes todas. Por quê, professor Anderson? Porque, primeiramente, vai ajudar vocês para a próxima parte da prova. Segundo, que vocês vão aprender um pouco mais, tá certo? E terceiro, por que participar? Por exemplo, o senhor está falando de colocar na comunidade. Porque toda vez que vocês fazem alguma coisa que eu posto na comunidade, que vocês veem que tem lá os likes de vocês, os comentários, as respostas de vocês, o que acontece, senhores alunos? Vocês, certo? Estão ajudando a mim aqui, o Educandário. Por quê? As pessoas que ajudam aqui o Educandário, como por exemplo, os patrocinadores, as pessoas que fazem doações, às vezes, de coisas, por exemplo, a empresa a editora do livro de língua portuguesa, ela vê que tem bastante gente participando, ela doa mais livros, e essa doação vai para aqueles alunos que estão, para vocês, ó, vocês, por exemplo, todos vocês têm um livro de língua portuguesa, graças ao quê? A editora que cedeu os livros gratuitamente para vocês. Então, é essa forma que a gente tem. Eu poderia fazer assim várias vezes, abrir para vários, né, cursos assim, só que eu só abro para esses cursos porque é o que temos apoio. Se vocês ajudarem participando da comunidade, lá, deixando seus likes, seus comentários, escrevendo perguntas, aqui mesmo, participando, por exemplo, o pessoal do Instagram participa demais, o pessoal do YouTube
participa pouco, né? Participa pouco. Mas se o pessoal do YouTube participa mais, igual o pessoal do Instagram, a gente tem mais força aqui. Então, participe também. A partir da semana que vem, por exemplo, nós estaremos com a nossa plataforma funcionando. Então, teremos atividade tanto no livro, certo? Nos livros, como de matemática de língua portuguesa, e também atividades na plataforma. Então, aí na plataforma é mais uma coisa para vocês também participarem. Então, toda vez que vocês participam, vocês estão ajudando direta ou indiretamente aqui o Educandário dos Santos, tá certo? Os patrocinadores vêm e falam, opa, tá funcionando, eu vou ajudar mais porque tá funcionando, certo? Tá funcionando, tá divulgando a minha marca, porque quando vocês recebem um livro, por exemplo, é a marca da editora que está indo. A pessoa, opa, esse livro é bom, vamos comprar dessa editora. Pega lá o nome do livro e compra da editora, tá certo? Essa é a diferença, tá vendo? Essa é a diferença. Então, vamos aqui ajudar o Educandário com essas atividades, mandando as atividades também, como, por exemplo, os desenhos que eu pedi na aula de língua portuguesa, tá certo? Os desenhos e tudo mais, certo? Vamos aí ajudar. Então, aguardo aí a resposta de vocês, tá bom? Então, lá na comunidade vai ter uma enquete perguntando como é o nome dessa figura. E vai ter 4 alternativas. Das 4 alternativas, uma é certa, certo? Uma é certa. Eu vou colocar em alternativas, tá bom? Aliás, não, vou colocar alternativas não. Eu vou colocar o desenho e vocês vão responder no comentário. É para responder no comentário. Responde assim, ó. Por exemplo, Bruno Alvarenga. Bruno Alvarenga e põe o nome da figura. Bruno Alvarenga colocou o nome da figura de triângulo. Vamos supor que isso aqui não é um triângulo, tá? Colocou o nome dessa figura como triângulo. Aí, se tiver certo, parabéns, eu vou mandar lá o ponto positivo pro Bruno Alvarenga. Se tiver errado, eu vou só falar, ó, está errado, não é essa figura. E na próxima aula de matemática, ou até mesmo na sexta-feira, eu já vou dizer o nome dessa figura para vocês, tá certo? Então, terminamos a nossa aula aqui, vamos para a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Que Deus abençoe a todos os que estão assistindo, os que estão assistindo agora no momento, os que vão assistir ainda, quando essa aula subir para o YouTube, enfim, a todos, desde os que assistiram no seu lançamento, na sua transmissão, até o que está assistindo depois de 1 mês, 2, 3 meses. Abençoe também a todos que estão aí contribuindo com a campanha das flautas. Abençoe também a todas as pessoas que estão aí participando da nossa gincana, dos cadernos bonitos, certo? Cada caderno, um mais bonito do que o outro. Abençoa todos esses alunos, todos os alunos que mandaram as fotos,
dos seus cadernos e todos os alunos que ainda vão mandar. Abençoe a todos sem distinção. E também, Senhor, que esse conhecimento que nós aprendemos nesta aula, neste momento de estudo, seja mais um passo, mais um degrau para chegarmos um dia a contemplar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento que sois vós. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! E terminamos a nossa aula aqui, certo? Fiquem todos com Deus. Até sexta-feira com a nossa aula de conhecimentos gerais. Tchau, tchau. Salve Maria!